Estamos de volta na Ação e Reação nessa quarta-feira chuvosa em Santos, né? Dia 6 de novembro de 2019, o ano que passou muito rápido, né? Ainda está muito mimimi, né? A questão do técnico, o Corinthians contratou, né? O Petralha, presidente do Atlético Paranaense, nervoso com a contratação e tal. Tem que levar só o Petralha, que ontem eu falei isso no programa do Esporte por Esporte, e até o Samir, que era repórter do Corinthians, ligou para o Andrés e falou: tem que levar que o Atlético Paranaense também, quando viu aqui, pegou o Bambu e o Cittadini, né? Ele pegou o Bambu, que era um rapaz de 20 anos, que não renovou, que estava sem renovação de contrato, mesma coisa do treinador lá. Levou o Bambu sem pagar nada para o Santos. E levou o Cittadini, que hoje está no São Paulo jogando bem, também de graça, né? Então o que o Corinthians fez com o treinador do Atlético, o Atlético já fez 2 vezes com o Santos. Mas acho que o Petralha esqueceu, né, Petralha? A questão de ética que você fala, que você não teve com o Santos, né? E eu tive cuidado de mandar um WhatsApp para o presidente Pérez, né? E não estou aqui fazendo nenhuma defesa, nenhuma acusação, e o Pérez falou que não foi avisado também quando o Bambu foi embora, né? Então, realmente a ética que vocês têm é a mesma ética que o Corinthians teve contigo. E não tenho procuração para defender o Corinthians, só que essa questão de ética, sempre quando a gente apanha, não tem ética. Quando a gente faz, a ética existe, né? Bom, hoje é um dia importante, né? Dia do saxofonista, que bacana. Dia do riso, né? Então, todo dia é o dia do riso. Dia do amigo da Marinha do Brasil. E dia da exploração do ambiente em tempo de guerra e conflito armado. Dia de São Leonardo e São Nuno, né? E parabéns ao município de Poços de Caldas, em Minas Gerais, uma sucursal da Baixada Santista, lá Poços de Caldas, né? Que faz aniversário hoje, né? Então, estamos aqui hoje com Márcio Pino, presidente do Sindicato dos Policiais da Baixada Santista, aqui região, né? Também com o Douglas Gonçalves, apresentador, jornalista, já foi vereador e tal. Então, nós vamos fazer um bom programa hoje. Começar pelo Márcio, que vem menos aqui que o Douglas, né? Então, começar pelo Márcio, que está à direita, à minha direita, à esquerda de você na tela. Uma boa tarde, Márcio. Boa tarde. Boa tarde, Filete. Boa tarde, amigo Douglas. Boa tarde a todos os telespectadores aí do seu programa. E agradecer mais uma vez a oportunidade de estar falando aí, infelizmente, falando as necessidades aí da nossa categoria policial aí. Simpolsan, Sindicato dos Policiais Civis de Santos e região. Vai de Bertioga até Barra do Turvo. O meu amigo Décio Clemente, conselheiro no Santos, também já foi presidente, né? Já teve lá, teve o Rui, a Madalena, o Walter. E agora eu estou lá. Aí vamos ver quem vai ser o próximo. Exatamente. Aí para continuar nessa luta. Bom, quem pediu para o Márcio vir aqui, que é meu amigo também de anos e tal, foi o meu amigo André, lá na Academia UP. Estava lá eu e o proprietário Nível Veloso, o professor que não dá aula, dá show. Estava o Nível Veloso, o André falou: poxa, traz o Márcio, que agora o dólar deu só 5% de aumento. Nós vamos discutir se 5% é pouco, é muito pouco, né? E ele falou: poxa, era melhor não ter dado nada. O André estava indignado, falou: leva o Márcio lá para contribuir. Aí eu conversei aqui com o Bruno, com o Gisele, com o Reale, e aí falou: pô, vamos trazer o Márcio aqui para falar desse aumento, dessas manifestações que tiveram na segunda-feira, né? Na questão desse pequeno aumento que o governador deu, enfim, né? Tava lá também o nosso deputado lá, o nosso senador, né? O senador... o Major Olímpio. O Major Olímpio com o megafone, aquela coisa. Depois você vai contar. Tem foto sua aí também e tal. E o Douglas Gonçalves também está aqui. Olha lá, o Márcio está aqui. Depois ele vai mostrar essa camisa para a gente aqui no segundo bloco. Enfim. Então, e também o Douglas Gonçalves está muito preocupado. Douglas Gonçalves, que faz o Hora Geral, né? Também está explodindo na Rádio Massa, das 7 às 9. Eu fui lá outro dia a ser entrevistado pelo Douglas Gonçalves, segunda-feira retrasada. Meu Deus do céu, eu saí de lá, todo mundo na rua, tava na massa. Deu autógrafo? Então, um abraço para o Cláudio Mussi, o Lupércio Mussi, né? O Lupércio que vai entregar agora ao Instituto Histórico, né? Foi presidente durante um período. Vamos ter eleições agora no dia 30 de novembro do Instituto Histórico, né? E o Douglas Gonçalves fazendo um trabalho excelente lá na 102.7, né? 102.1. É tanta rádio no Grupo Música até... Né? É que 91.7 é litoral. A 91.7 é litoral e a 102.1 é a massa. Mas tem outras também? Tem a 98. 98, então 102.1, que é a Rádio Massa, né, que é convênio com o Ratinho, né, do Cascalho e tal, convênio com o Ratinho, e o Douglas faz programa das 7 às 9, programa maravilhoso, com notícias de todos os jornais da região e do Brasil. O Douglas faz um resumão das 7 às 8 e às... Das 6 às 8. 6 às 8, desculpa.
6 às 8. Das 6 às 7 o Douglas faz o resumo de tudo e às vezes das 7 às 8 ele leva o entrevistado. Exatamente. Não é isso, Douglas? Perfeitamente, é isso. O Douglas quer falar da Ponte dos Barreiros hoje, né? Não, eu quero só dar uma explicação, mas antes de mais nada, quero agradecer o convite aqui na Ação e Reação. Um abraço a você, meu amigo Filete, a toda a equipe de produção. É uma satisfação dividir a bancada com uma figura que eu tenho grande respeito, que é o Márcio Pino. Ele, além de um policial civil, ele preside um sindicato atuante, não só em Santos e na região. E um tema importante que você vai discutir hoje é a manifestação. Uma manifestação que aconteceu segunda-feira, praticamente paralisando o centro de São Paulo, com a participação dos policiais civis, militares e também os agentes penitenciários. Eu vou deixar você passar essa bola, porque o Márcio Pino tem muito o que falar, mas as imagens já mostram a grande participação dos policiais que, volto a repetir, paralisou a tarde de segunda-feira no centro de São Paulo. E sobre a Ponte dos Barreiros, é uma explicação que eu quero dar ao seu público telespectador no momento oportuno que você me der, der essa grata satisfação. Temos discutido bastante sobre a ponte, temos as fotos aqui, vamos falar desse problema da polícia, né? A Miriam do Ilhas do Sul está mandando um abraço para vocês, a Luciana Faria, a Gisele, a Michele Ticiani, a Flaviane, só mulher, e a Maria Roseli. Por enquanto, e a Priscila, que é cuidadora da minha mãe, da Guadalupe, só a mulherada vendo o programa, e meu Deus do céu. Mas daqui a pouco os homens começam a mandar pergunta aqui também, né? Então, Márcio, queria agradecer você vindo no programa, né? Mandar um abraço para os policiais civis, militares, né? Eu tenho muita amizade com a Polícia Militar, inclusive, né? O Cubas, o Virgílio, que eu fiz os cursos de tiro, né? Não ando armado, já andei naquela época que podia, agora eu não ando armado, mas já pratiquei tiro prático, tal, meu irmão, a gente ganhava os campeonatinhos aí de estreante. Também por ter sido diretor de 2000, 2009 do Santos Social, tinha as reuniões com a PM para discutir jogo e tal, então aprendi muito, tenho muita amizade, eu respeito bastante. Com a Civil também, Orlando Rolo, o próprio André, o delegado Romano, várias pessoas aí que são meus amigos mesmo, que se eu for citar aqui eu vou ficar o programa todo citando, né? Mas como é que é o policial civil, o policial militar, né, que agora está todo mundo unido, e o policial também científico, como é que vocês viram esse aumento, que quando o Dória estava na campanha, né, ele falou que ia valorizar o policial militar, né, que vai equiparar essas perdas que estiveram da inflação, ou seja, que todo brasileiro teve, né, mas como é que a polícia reagiu com os 5% de aumento? Com grande frustração, né? Ele criou uma grande expectativa, alardeou, fez um... Ele colocou a polícia a acreditar que tudo ia melhorar a partir de outubro. E quando se foi, ainda anunciou para todas as redes de comunicações de que ia ser anunciado o aumento, isso não passa de uma reposição. Outros pontos que depois aí eu vou te falar daquilo que ele anunciou, que aquilo dali não ameniza em nada a nossa situação. Pelo contrário, acredito que isso daí é uma medida sensata de reparação de injustiça. No caso do equiparação do ajuda de custo alimentação com os policiais militares. Nós, fazemos o mesmo trabalho, combatemos o crime e vivíamos com uma ajuda de custo alimentação diária de R$4. R$4 não daria nem para comer. Não paga um cafezinho. Não paga um café. Aí você vai ver que anunciou como se fosse a melhor coisa do mundo. Isso daí esse café do Douglas custa R$12, é lá na Copenhague. Não, café normal. Café normal. E é 5%, segundo o André, sobre o básico, não é sobre os agregados. É porque o cara fica 5 anos, faz um curso, e quando o cara está na especial, está para aposentar na especial, ele está com o saláriozinho assim, um pouquinho maior, né? Mas não, é só sobre aquele salário base, de quando o cara está começando, não é isso? O 5% não é, pai? Se eu ganho 5 mil como polícia. Não é sobre 5 mil. Não é sobre 5 mil, não seria R$250. Seria sobre aquele salário base, sem os meus... Dá em média R$170 para cada policial e pensionista e aposentado. Entendeu? Aí tem outros pontos que pegou e foi pedir, foi dar como exemplo polícias do exterior. É porque anda viajando muito. E não está vendo o Brasil. Falando que as viaturas de São Paulo vai ser a primeira polícia do Brasil a ser equipada com blindagem. Ele foi ver nos Estados Unidos, outros países, sendo que aqui a Polícia Rodoviária Federal tem blindagem há anos. Então quer dizer o quê?
Quer ser presidente do Brasil ou quer ser presidente do quê? Tá querendo concorrer com o Trump? Tem que conhecer o Brasil. A primeira polícia a ter blindagem nos carros é a Polícia Rodoviária Federal. Não precisava ir para Nova York para ver uma viatura. Comenta aí, Márcio, essa questão aí. Foi que segunda-feira, como o Douglas segunda-feira, falou, né? O que eu tenho a agradecer a esse governo, que eu espero que ele mude, que ainda está cedo ainda, é o que? A união. Diversos sindicatos que antigamente não conversavam, agora estão conversando, estão dialogando. Pronto, e está ali, ó. Polícia Militar, Polícia Civil, Administração Penitenciária, Polícia Técnico-Científica, ele conseguiu unir em razão do quê? Da grande expectativa que ele criou e da grande frustração que os policiais hoje têm. O que acontece? Policiais que estavam na esperança de melhorar, amenizar a sua vida nesse anúncio de outubro. O que aconteceu? Policiais lá pegando e falando, não sei mais o que eu faço. Saímos do Setembro Amarelo, onde, infelizmente, no último dia do ocorrido, um colega aqui veio a tirar sua própria vida. Ainda vem fazer um descaso desse. Isso daí foi tirado como chacota para os nossos policiais. Agora, é interessante que a Polícia Civil, até para que a população possa entender, ela não é a responsável pelo policiamento ostensivo, sim a Polícia Militar. E a gente vê, quando precisa fazer um boletim de ocorrência, entrar numa delegacia, as péssimas condições das delegacias. Salvo engano, o 7º distrito, mas o 3º distrito policial é lamentável. O primeiro, então, está caindo em ruínas. Além da falta de infraestrutura para oferecer à população, isso afeta diretamente aos policiais. Inclusive já teve até aqui o secretário de Segurança Pública, visitou, disse que ia reformar, até agora nada. Ou seja, se está tão difícil na questão estrutural, que dirá os salários dos policiais civis, meu amigo Márcio Pino? É o que eu venho falando há tempos. E se jogar com a verdade, todo mundo entende. Por quê? Porque vai estar ali. Agora não fala que vai ser a polícia. Primeiro que falta conhecimento. Falou que vai ser a polícia mais bem paga do Brasil, exceto do Distrito Federal. A polícia que paga melhor, Polícia Civil, é do Amazonas, é do estado do Amazonas. Depois, Mato Grosso. Então, primeiro tem que conhecer o Brasil. E tem que conhecer as condições dos policiais nos outros lugares. Eu tenho esse conhecimento porque o que me interessa, ao invés de eu ir ver a polícia de Nova York, eu vou ver as polícias dos demais estados, para ver o quê? Que nem o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro a gente pode falar. O Witzel, pegou o estado arregaçado, mas conversa com a categoria. Tá lá. Entendeu? Agora o daqui não. Ele acha que é o seguinte, eu conheço. O que ele conhece de delegacia? E você pega, visita a delegacia, fala com o sindicato, fala com o trabalhador e vê quais as condições. Você falou do 7º. O 7º agora está atendendo a CPJ. Tem um canto lá onde fica um escrivão que é conhecido como masmorra. Não tem ar-condicionado, num calor desse, o escrivão tem que levar ventilador de casa se quiser ter uma condição menos ruim nesse calor. Imagina em dezembro. Eu falei da edificação, se você passar externamente... Isso, externamente é a melhor. Exatamente. Mas eu estou falando, você vai ver lá, você pode ir, você entrando assim como se fosse na DDM, tem lá um canto lá debaixo da escada. Aquilo é lugar digno. Poxa, agora, para com isso. Agora, Pino, até para que o telespectador do Ação e Reação do Filete possa saber, diga para nós quanto que é o piso hoje de um policial civil e um piso de um policial do Amazonas. Do Amazonas? Só para ter uma ideia. Vamos dar uma comparação aqui. Vamos comparar. Eu tenho 18 anos de polícia. Meu salário não chega a R$4.000. 18 anos 18 anos de polícia. Não chega a 4 mil reais. Aí você pega um policial com 9 anos de polícia no Amazonas, recebe R$9.000. Mais do que o dobro. Se tiver, com o mesmo tempo de polícia do que eu, é R$16.000. Eu pego e comprovo, eu mostro o olerite deles e mostro o meu. Entendeu? A polícia que mais trabalha é a que menos ganha. Entendeu? Isso daí. E que nem vai falar de 1.500 viaturas. Vai na viatura do 1º distrito em dia de chuva para você ver. Tem que andar de guarda-chuva dentro. É uma Blazer antiga. Se as viaturas são tão novas, teve uma última operação aí que foi de combate aí à pirataria. O departamento que nem o DEIC, onde passou no Jornal Nacional, foram Blazer antiga. Não foi nenhuma Hilux.
Eles voltando lá dos cumprimentos de mandado. E do Ceará são Hilux, né? Hilux, aqui tem. Mas, poxa, se você pega um departamento especializado e ainda tem viatura do ano 2000, imagina os distritos mais afastados. Complicado. É muito complicado e a gente fica assim decepcionado, porque eu sou um crítico, inclusive, Filete, da Operação Verão, porque a gente sempre fica com o pires na mão esperando a vinda de policiais militares do interior e civis também. Ou seja, dá a impressão que a nossa região só depende da ajuda, do aumento do efetivo na época de temporada de verão. Final de semana prolongada e os demais meses não vem ninguém para cá. E eu também acho isso aí uma política rasteira que o governo do estado sempre oferece, já há mais de 20 anos, né, mandando os policiais lá para cá, do interior para cá. E em segundo lugar, dá a impressão de que tudo isso é feito apenas de balela, porque é um período eleitoral, porque eu preciso me eleger, então eu vou prometer. Nós estamos, aqui a nossa região, no meu entendimento, sempre com o pires na mão quando se trata do governo do estado de São Paulo. E olha, é um governo do PSDB. Ah, mas o Dória não fala com o Alckmin, brigaram, não importa, o partido é o mesmo. Então a gente percebe que os problemas continuarão mesmo. E apenas uma observação, que eu vejo um silêncio dos prefeitos aqui da região, e nós temos um fórum para essa discussão, que é o Condesb, das 9 cidades da região metropolitana, amigos do Ação e Reação, 7 são do PSDB, 7 são do PSDB. Eu não vejo nenhuma movimentação. Dá a impressão, e este é o meu sentimento contra o jornalista, não fala nada para o governador, que eu quero estar de bem com o governador. Escuta, e quem elegeu você? E o cidadão que precisa de segurança, que precisa da ação do governo do estado, tem que fazer o quê? Reclamar, ficar quieto, resmungar? Porque está falando de um tema importantíssimo, que é segurança, né? E a gente sabe o quanto que nós sofremos aqui todos os finais de semana. Então, com a palavra, o governador João Dória. Você que está vendo o programa Ação e Reação nessa quarta-feira, às 13h15, pelo canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra para assinantes, ou pelo www.tvcomsantos.com, com reprise às 23 horas e à 1h da manhã, você pode participar agora, no intervalo. Nós vamos ler as participações, já temos muitas participações. A minha amiga Luciane Borges, do SOS Animais de Rua, que bom ver o Douglas Gonçalves no programa, sempre me ajudou quando foi vereador. Fale para ele, Filete, ela já mandou uma mensagem meio-dia. Não, ela é uma amiga e eu sou um defensor da causa animal, mas de ONGs sérias. E a dela é uma delas. Esse negócio de criador e protetor, tem criador maravilhoso, protetor maravilhoso, e a gente, essa briga que não interessa, deve se interessar para algum grupo, né? Porque realmente você acabar canil, acabar gatil, e acabar não sei o que, isso é tudo besteirada. Tinha que pôr fiscal, mas fiscal não dá voto, né? Quando você proíbe, você fica com 10 mil te xingando, mas os 3 mil que te apoiam vão votar em você, você volta para a reeleição, né? Na verdade, duro é quem sanciona isso, duro é uma lei inconstitucional passar numa cidade onde tem procuradores e tal, mas às vezes as pessoas não querem se indispor, né? E realmente é complicado. Mas com certeza, se entrar na justiça, reverte, né? Mas também houve uma pouca mobilização de lojas de aves, lojas de aquário e tal, pouca mobilização, né? Então realmente tinha que mais pessoas escreverem. Eu fiz um artigo na Tribuna Livre elogiando os protetores que eu me enquadro, elogiando criadores, dizendo que a fiscalização seria o melhor, até para a cidade não perder, né? Porque o cara vai deixar de vender cachorro em São Vicente, vai vender em Santos, vai vender em São Vicente, Praia Grande, e o cara que faz o clandestino continua, o criador bom para, e aí cai emprego, as lojas não vão poder vender peixe, né? É uma vergonha, uma cidade vai construir um mercado para vender peixes mortos, que precisa ser realmente climatizado e tal, e não vai poder vender peixe vivo de aquário. Aí você conversa com a pessoa que é ignorante, né? E ela fala, não, mas os peixes são pegos de rio. Calma, pessoal. Peixe de rio, ele bate o aquário todo, ele não fica bem no aquário. Esse é peixe criado no laguinho, que vai comer a vida toda, vai morrer de velhinho. É um peixe que vive bem naqueles aquários e tal. Fora as manutenções, né, Douglas? Por exemplo, o Santa Cecília tem aquário. O Santos tem aquário e tem, não é o presidente Pérez, o vice-presidente Rolo, que mexe naquele aquário, né? Nem muito menos eu que sei mexer, mas não tenho tempo. Tem uma equipe especializada de Santos que vai lá mexer. Então existe um cara, o funcionário daquela loja de aquário, que cuida daquele aquário, que esse vai ser mandado embora, né?
Vai cuidar de quê? Vocês não podem ter... Não, você não pode, você não tem o que cuidar. Não tem o que cuidar. Bom, temos participações, o Walter Alves, advogado, também mandando um abraço, dizendo que a minha gravata tá bonita, né? Que quando eu for casar com o Douglas, pode ser meu mestre de cerimônia. Walter Alves tira amigo do Eugênio Malavasi, né? Tal. O Alcides Catarina mandou um abraço para vocês também. Grande Alcides Catarina. O maior empreiteiro de Santos. Exatamente. O Écio tinha uma casa que gotejava dentro lá, chamou Alcides, resolveu. Vai na internet, no Facebook, Alcides Catarino. Gente finíssima. Um abraço, Alcides. Bom, Márcio, e aí teve a manifestação, que horas começou, que horas acabou, como é que se comportou o nosso amigo senador? Estava com aquele megafone, ele estava lá, não? Ah, tava. Mas ele pega pesado, né? Não, acho que não, viu? Acho que pega até leve, viu? Com o Alckmin ele pegava pesado. Quem tá com a razão nunca se excede. Eu acho assim. Mas você não tem, você é mais contido, tal, né? O Décio também, mais contido. Mas o Major Olímpio, ele pega aquele microfone lá, ele calma, né? Pô, a gente com a razão a gente acaba pegando e falando a verdade acaba para alguns, e principalmente aquele que a gente envia essa mensagem, acha que é excessiva, mas no caso não é. Você vai falar tudo o que falou ali, são verdades e a realidade que passa. E ele com conhecimento, porque já teve num banco de uma viatura, já foi numa delegacia apresentar uma ocorrência, então tem conhecimento. Quantas pessoas aproximadamente? Nossa, é muita gente. Segundo o sindicato e segundo o Ibope. Nossa. Segundo a organização, que nós fizemos parte dela, em torno aí de 8 a 10 mil bastante manifestantes. Nossa, porque muitos estão trabalhando, né? Por exemplo, o policial militar que está de plantão, ele não pode largar, por exemplo, a porta do 6º BC para ir para lá. Isso aí é quem estava de folga na segunda-feira, quem pôde se mobilizar, sindicalistas. Porque... Teve familiares de policiais militares, pensionistas também que foram, porque se sentiram ofendidos também. É no Viaduto do Chá. Aqui, o que aconteceu? Foram em 3 pontos, né? Aí depois nós nos encontramos, né? Ficou os policiais civis em frente à Delegacia Geral, os policiais militares ao comando da Polícia Militar e o pessoal da administração penitenciária, da SAP, em frente à secretaria. Aí todos se deslocaram até a Brigadeiro Tobias e de lá fomos caminhando até a Secretaria de Segurança Pública, né? Filete, que eu acharia muito... Era muito bacana se o nosso secretário de Segurança nos recebesse. Era uma oportunidade dele estar vendo quais são os problemas das nossas... Mas a PM recebeu, né? A PM recebeu. O comando da PM recebeu, foi o único que recebeu. Parabéns para o comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo, no qual soube ouvir, dialogar e pronto, e saber que amanhã depois ele vai estar do outro lado também vai ser um reformado. E o que acontece? E ao contrário, para nossa surpresa e decepção, as portas da Secretaria de Segurança Pública foram fechadas e botaram policiais militares lá, como se nós fôssemos fazer uma arruaça lá. Pelo contrário, nós somos treinados e temos a missão, nós temos o dever de zelar pela ordem. Em momento algum, a gente faria alguma coisa... Iriam invadir, iriam depredar... Nada. Eu acho que seria bem... Muito bacana da parte do secretário se nos recebesse. Você sabe, o Filete, eu só peço a licença, que acho importante que o Márcio Pino até comente. Nós, como jornalistas, né, eu procuro sempre ter uma responsabilidade. Quando eu faço uma cobrança que a população deveria fazer de muitos problemas que existem na nossa região. Por exemplo, eu queria que o Márcio Pino explicasse o que é DGEC, muito rapidamente, e se o governo do estado está em dia, ou seja, pagou o DGEC do verão passado. Aí vocês vão entender. Pino. Mas vai explicar o que é o DGEC e depois pagou. E se está em dia. Tá, vamos lá. Aí é um caso grande, enorme. Primeiro, é uma diária extraordinária, assim como tem na PM, pela falta de efetivo. O governo criou isso daí que acaba fazendo o quê? Ao invés do policial descansar, então, em razão dos baixos salários, ele para honrar seus compromissos, ele acaba se obrigando a fazer esse bico oficial. Então, ele acaba
pegando voluntariamente, vai, mas não voluntariamente pela sua vontade, voluntariamente pela sua necessidade. Tá? Então, policial militar é atividade delegado, policial civil é o DGEC? Não, tem o DGEM também. É? O DGEM é pelo Estado, a delegada é o município que faz convênio, mas ele acaba fazendo esses dois aí, o militar e o nosso, a nossa administração não se empenha tanto em fazer esses convênios com a prefeitura. E aí o que acontece? O defasagem grande do verão passado, pagaram dezembro, janeiro, fevereiro e março. Quem fez essas diárias extraordinárias, o sindicato está arcando com o custo do processo. E por incrível que pareça, mesmo o judiciário, uma vara, eu fiquei surpreso ao ver a sentença, onde pegou e negou, deu perda de causa essa sentença. Está lá a lei. Só é ver a lei, é voluntário, o Estado se obriga, está regulamentado, vamos ter que recorrer para o TJ. Sendo que, se o policial fez, é porque estava passando necessidade e teria, por exemplo, contaria com aquilo para honrar suas obrigações. Aí o que acontece? Tem que recorrer. Nós, do sindicato, vendo que, por exemplo, seria mais um custo, disponibilizamos o nosso jurídico para esses policiais, associados ou não, para que entrasse, para que recebesse isso daí, uma vez que o Estado... Meu medo, eu estou temendo agora, porque o próximo ano, os policiais não vão mais voluntariamente, porque eles não têm a certeza de receber. E pode não vir, né? Não, até agora não teve nada. Eu acredito que o Estado não vá pegar e, como é que se fala, e fazer as escalas aí, abrir essa como é que se fala, essa DGEC para o próximo ano. E aí o que vem? Vem o pior, vem na força, que é as escalas compulsórias. E aí ultrapassa a jornada de trabalho. O policial que já está esgotado. Aí o que acontece? Acaba indo para o departamento médico. Médico da o quê? Da Polícia Civil? Não. Médico do sindicato, que a gente foi obrigado a fazer convênio com 4 psiquiatras. Para quê? Para que ele tivesse um atendimento e não ocorresse o pior. Entendeu? Então isso o sindicato está bancando também. Para quê? Para que a gente não acabe depois se lamentando com a perda de um colega em razão do quê? De problemas psiquiátricos, em razão do quê? Da excesso da jornada de trabalho, da grande cobrança que tem. Baixos salários. Tudo isso daí acaba pegando e potencializando um problema de saúde. E você vê, Filete, isso acaba sobrecarregando não só o policial, acaba descarregando também na população que se sente órfã da segurança. Porque sem essas condições de trabalho, como que a gente vai exigir dos policiais uma atuação se eles não têm do Estado que deveria dar essa retaguarda, por exemplo? Nós vamos chamar o comercial agora, depois nós vamos falar da Ponte dos Barreiros, né? Que segundo o João Vilela, ela vai cair. O João Vilela, toda sexta-feira que vai aqui, a mesa até mexe aqui, né? E ele veio aqui com o Pedro Gouveia, afirmou que ia cair, quebraram o pau aqui e tal, mas tudo na ética. Mas o João Vilela falou que o governo do Estado não manda o dinheiro, que tem que pressionar e tal, mas falou que também o França ficou aí no 9 meses, aí falou que 9 meses é muito pouco tempo, mas também que devia... Então, uma coisa meio complexa, né? Porque eu entendo que São Vicente não tem como bancar essa ponte. Sozinho, né? Tudo bem, São Vicente é São Vicente, mas a Ponte Pêncil também é São Vicente e o governo bancou. Agora não dá, né? Porque a gente manda dinheiro para o federal, para o estadual e a prefeitura de Pires na mão. Essa ponte tem que ser até tem que ser melhorada, né? Não existe muito... melhorada por quê? Porque nós temos que passar o VLT para lá, porque o VLT só vai ter a funcionalidade total quando ele for para o centro, para tentar melhorar o centro, e quando ele for para a Continental de São Vicente, que aí ele vai interligar todo esse modal. E quando os nossos governantes tiver na cabeça que está tendo Mourão para trazer indústrias não poluentes para cá. Não adianta muito bom, tem que trazer indústria, tem que trazer incentivo. Você vai no interior do estado de São Paulo, está lá, área própria para a empresa, converse com a prefeitura, daremos desconto. É isso que tem que trazer. O cara que faz indústria primária, para a região, para que a gente possa desenvolver o turismo e o comércio também paralelamente, não é isso? Porque se a gente não tem emprego, como é que a gente desenvolve, né? Nunca, não desenvolve. E aqui é uma loucura também, né, Douglas? Porque você foi vereador, sabe muito bem, Campinas tinha a mesma população de Santos há 40 anos, mas foi universidade pública, foi ponte, foi túnel, foi tudo para lá.
Ou seja, Campinas desenvolveu, parabéns para eles. Ribeirão Preto desenvolveu. E na Baixada, verba SUS menor, tudo não sei o quê. E a gente não desenvolveu, pô. A gente continuou estagnado. Desenvolveu muito menos que região do Vale do Paraíba, muito menos que região de Ribeirão Preto, região de Sorocaba, região de Campinas. Parece que os governadores, apesar de torcer para o Santos, apesar de alguns serem daqui da região, não viram com muitos bons olhos a nossa região. Depois saiu a matéria daquela na Veja, lógico, 40 anos jogando menos dinheiro que merecia a região, é lógico que vai dar nisso, né? Mas eu tenho uma explicação sobre a Ponte dos Barreiros, se você me der a oportunidade. Nós vamos falar no segundo bloco. Tá, você já sabe, 13-997-11-5545, várias participações estão chegando, nós vamos tentar agrupá-las para que a gente possa atender a todos. É muito rápido o intervalo, já voltamos. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Para você curtir os melhores momentos, ter um tempo só seu, aproveitar a vida, cuidar do seu futuro e viver o presente da melhor forma, o Plano Santa Casa Saúde está sempre perto, cuidando de você. Com a assistência do maior e mais completo hospital da região, a ampla rede médica e a nossa clínica Santa Saúde Consultas, que oferece atendimento humanizado e reúne mais de 25 especialidades. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde contam com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110. Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio 9 Emergências Médicas. Se o barulho incomoda, imagine a doença. A dengue mata. Não deixe água acumular em objetos como vasos, pneus, latas, garrafas e mantenha fechados poços, caixas d'água e cisternas. Não cultive plantas em vasos com água e mantenha as calhas sempre limpas. Dengue. Vamos ao combate. Estamos de volta no Ação e Reação nesta quarta-feira, né? Quarta-feira aqui com Douglas Gonçalves e Márcio Pino, né? Muitas participações, mandar um abraço para Amanda, para Thaís, para Daiane, que são funcionárias ainda daqui da TV, né? Não estão mais aqui com a gente, mas estão sempre ajudando. A Amanda está lá em Itanhaém, né? Então um abraço para a Amanda que está vendo o programa também agora. E para o Fabinho do Jornal, o pai da Amanda, que é nosso amigo aí, assessor do vereador Kenny Mendes, né? Do vereador não, do deputado Kenny Mendes, né? Então tá aqui o Kenny, que é cotado aí para a Prefeitura de Santos, e diz que a eleição, se o Kenny vier é uma, se ele não vier é outra, né? Então, muitas especulações com a vinda do Kenny ou não para candidatura de prefeito de Santos. Nós vamos falar da Atmas agora, senão o Antônio Carlos veio aqui ontem no programa, falou que tem que falar da Atmas, eventos na Atmas agora. Olha lá, o Douglas Gonçalves vai estar lá, jantar dançante, agora no sábado. Eu tenho que ir lá, porque... Vamos juntos. Vamos levar o Márcio Pino. Vamos levar o Márcio Pino. Convites R$20, lugar na mesa, a Tim Maia Cover, né? Então, é o Tim Maia, e depois da meia-noite, quando o Antônio Carlos tomar aquele local, ele vira o Tim Maia também, né? Não vira o Tim Maia? Vira o Tim Maia. Vira Zeca Pagodinho, Tim Maia. Um abraço pro Alegria, pro Jaber, pro
pro Gaspar, pro delegado, para todo aquele pessoal da Atmas, que a gente é muito bem recebido lá, né? Então você, no sábado, vai ter o jantar dançante com o cover do Tim Maia. E no outro sábado também vai ter um jantar dançante, né? Que nós vamos falar para frente, né? Vai ter um outro jantar dançante também, com músicas muito legais e tal, mas agora vamos nos basear nesse jantar agora, desse sábado agora, com o cover do Tim Maia, muito bom. Muitas participações aqui. O Alcides Catarina, o Douglas é sensacional, meu amigo, mas queria conversar com o Márcio sobre a questão, esse aumento foi irrisório, né? Realmente é muito triste arriscar a vida por tão pouco, né? As pessoas fazem provocação. Então está elogiando a Polícia Militar e Civil e dizendo que o aumento é muito pequeno, Alcides Catarino. Obrigado, agradeço ao Alcides aí, nosso amigo, está sempre aí com a gente e tenho certeza aí que com o apoio de vocês aí, isso daí com luta, a gente vai conseguir melhorar e valorizar os policiais e atender melhor a população. A Silvia e a Dalgisa, psicólogos, estão falando que estão assistindo o programa, né? Que a gravata azul é bonita. E a Regina do Novo falou que a gravata azul é bonita, mas a laranja era divina, né? Ela do Novo está puxando a minha amiga Cristiane, que faz o Beneficência na TV, né? O grande Douglas, entrevistei ele e o Márcio várias vezes no sindicato. Isso. Um abraço para o Douglas. Ela. Dá tempo de fazer pergunta? Lógico, Cristiane. Para você sempre dá, não é isso, Douglas? Lógico, você então, comanda aí. Grande jornalista. A quem cabe a fiscalização de um dos botecos? Ela quer mudar o foco do programa, mas tá bom. A quem cabe a fiscalização de botecos em área residencial com sons altos durante dia e horas da madrugada? Eu ligo para a polícia, alegam que somente a Guarda Municipal pode resolver. Quando eu ligo para a Guarda Municipal, afirmam que a polícia que resolve. Depois de tanta insistência, ambos vão ao local, porém nada resolve. Abaixa o som, mas depois que vão embora, aumentam de novo, né? O Douglas pode falar bem dessa questão, o Márcio também, porque ele mora no Boqueirão, todo mundo conhece o Douglas no Boqueirão, gosta do Douglas do bairro do Boqueirão, ele é uma liderança no Boqueirão, radialista, apresentador, todo mundo conhece ele, um cara carismático. E tem aquela questão do entorno do Santa Cecília, da Universidade de Santa Cecília, que não tem nada a ver com isso, porque é meia dúzia de aluno com 500 que vêm de fora, né? Ou muitas vezes e fica aquela confusão, né? E os moradores reclamavam com o Douglas. O Douglas mora ali, quer dizer, o maior interessado em resolver era ele, vereador e tal, mas ele encontrou dificuldades, né, Douglas? Nós chegamos a fazer, inclusive, uma audiência pública. Até o Marcelo Teixeira cedeu um espaço no consistório para que a gente pudesse discutir com a Prefeitura e as polícias civil, militares. Um número muito pequeno de pessoas, tinham só pouco mais de 15 pessoas, talvez a população com receio de uma certa represália. A minha preocupação é a seguinte: eu não tenho nada contra os jovens, de forma alguma. O que eu tenho é contra o comportamento que eles acabam tendo num local que é residencial. Nós temos ali, por exemplo, no bairro do Boqueirão, o Hospital Guilherme Álvaro, temos uma clínica de repouso, temos residências, e o incrível que pareça, o Filete, eles invadem a Lobo Viana e Oswaldo Cruz, ficam literalmente na rua que você não consegue passar com o seu carro. E eu já presenciei uma das vezes um desses jovens, sem querer brincando com o outro, um empurrou, outro mais encostou num carro que estava lentamente passando por ali. Nossa, você precisa ver o que eles xingaram e chutaram o carro. Era uma mulher que estava dirigindo porque esbarrou neles, nesse grupo de jovens que estavam na rua. Ou seja, a prefeitura tem sim responsabilidade. Poderia montar sempre uma força-tarefa, Guarda Municipal, né, a fiscalização da Secretaria de Finanças, dos ambulantes, da própria Polícia Civil, a própria Polícia Militar. Tem uma lei que foi aprovada, que é a Lei do Silêncio, que após as 22 horas, se tiver o pancadão, o carro é autuado, é multado, se houver uma reincidência, acaba duplicando o valor da multa, ou seja, existem as sanções. Eu não consigo entender porque muitas vezes as autoridades fazem corpo mole. E eu não estou falando só ali do Boqueirão. Existem outros locais, né? Inclusive acho que um bar ali no Gonzaga, que eu não me lembro o nome. Força-tarefa que aconteceu na semana retrasada na cidade de Peruíbe, no Guarujá também, nos morros, ou seja, dá a impressão que tudo pode.
Eu fico imaginando você, Filete, se você quiser fechar a sua rua, fazer uma festa de aniversário na sua rua, com o som alto até 1, 2 da manhã, se vai ser possível, se ninguém vai incomodar. Não, lá os moradores me ajudam lá, tal, a gente começou junto, eu peguei lá na metade da rua asfaltada, metade de barro, a gente conseguiu, com pressão política, melhorar, quando as faixas estão muito claras, a gente vai lá, embora motoqueiro não respeite, muitos motoqueiros não respeitem faixa, né? É uma faixa dupla, mas o cara não fez autoescola, então ele vai pela contramão, pegando pessoas, cachorros na rua, enfim, né? Mas a gente pede para a prefeitura para pintar a faixa e tal, então lá não tem o Haroldo da Tamandaré, meu amigo, né? Os moradores do estuário já fizeram reunião no meu espaço cultural, lá a gente não pode fazer isso, mas realmente se eu fizesse isso era uma loucura. Mas então, era uma loucura. A lei tem que ser para todos, né? Eles iam lá e iam fazer uma bagunça, iam reclamar muito, né? Você vê que até o Supercentro, sabe qual a alternativa que o Supercentro teve para evitar o problema com relação às sextas-feiras? Eles fecham as portas a partir das 8 horas. E os barzinhos que tem que... Só tem um. Só tem um. Só que na realidade não é questão do barzinho, o único que está aberto. É que acabam se instalando vários ambulantes irregulares, né? Então, os pancadões, que são aqueles carros de som, levanta ali o porta-malas do carro, o som alto, que às vezes os carros estacionados até os alarmes disparam pela potência do som e vira uma bagunça. Que fechava às 10, não é isso? Ele é obrigado a fechar às 8. Fecha às 8 porque já que teve... pessoas que invadiram lá, brigaram com segurança, sujam banheiro, vira uma bagunça. Esse problema já aconteceu no passado, não sei se o Márcio Pino se lembra, do amarelinho, né? E que foi resolvido. Na época, inclusive, quem era o comandante da guarda, o secretário de segurança, era o Renato Perrenot. Né? E eles conseguiram resolver. Né? Eu volto a repetir, eu não tenho nada contra os jovens, pelo contrário, mas tem que haver uma responsabilidade para não atrapalhar a área, o local onde eles atuam sempre, que é justamente na Lobo Viana com o Oswaldo Cruz, ou seja, tudo pode ali, até altas horas. Antes de ontem, uma carta na Tribuna do Leitor, do jornal Tribuna, reclamando do bar no Gonzaga, do Six, da bagunça e tal. Às vezes não é nem o bar, né? Às vezes o bar tem aquela bagunça, mas o cara sai 3, 4 horas da manhã, bebeu um monte, sai urinando em poste, sai falando alto, né? E à noite o som sobe, né? Então a pessoa às vezes tem o sono leve, está no apartamento, paga o IPTU caro no Gonzaga, tem que de uma certa maneira trabalhar no dia seguinte e está vulnerável a essas questões aí, né? Então as pessoas também têm que ser tem que trabalhar com mais educação, né? Não sair às 4 horas da manhã falando alto, dando risada na rua, porque tem muita gente que vai trabalhar no dia seguinte, né? Então às vezes até ele mesmo vai varado, né? Mas aí é um problema dele, não é um problema da sociedade, né? É isso, Marcelo? É difícil de conter essas questões de bar, restaurantes? O que eu vejo é o seguinte, em razão do sucateamento das instituições. Se todas funcionassem como deveriam, o Estado ele é muito bom nas cobranças de impostos. Se agisse da mesma forma do que se cobra os pagamentos dos tributos, pode ter certeza. Aí, o que acontece? Em razão do déficit de funcionário, não é só na Polícia Civil, não. É num todo. Você vai chegar no Judiciário, o cartório está lotado, abarrotado. Aí vai o quê? É uma sequência. Então, não funciona. Aí dá o quê? A sensação de impunidade. É isso que acaba fazendo com que as pessoas não respeitem o direito dos outros. Então, aí, se for ver, o erro é do Estado, porque se funcionasse, acionaria a Polícia Militar no local e a Guarda Municipal, teria o Código de Postura e teria a Lei do Silêncio, a perturbação no sossego, que é o decreto-lei das contravenções penais. Aí o que teria? Seria feito, levaria para a delegacia, seria feito um boletim de ocorrência, isso daí seria encaminhado para o Judiciário. Antes do Judiciário, isso ocorre o quê? Todas as sextas-feiras? Legal. Tem um perito para medir o decibéis, se ultrapassa, ia ser feito um laudo, encaminharia para o Judiciário puniria aquele que está fazendo. O que aconteceria? Aí sim, entra o direito penal. O direito penal não é para reparar o dano, é para dizer, não faça, porque se você fizer, vai acontecer igual o outro, vai ser punido. Então, como as instituições elas não funcionam, infelizmente faliram, aí o que acontece dá a sensação de que se tudo pode. Esse é o grande problema. O Estado, e o que acontece, não é só dinheiro. Não é só dinheiro que faz uma instituição funcionar. É o quê? É gerenciamento, é coordenação, é vontade. Entendeu? É valorizar
Agora, quando não se tem vontade, fica tudo muito mais difícil. Nós vamos falar do Ponte dos Barreiros, muita gente participando aqui, a Alessandra de Miami participando, o meu amigo Regis do Bike é Vida, Douglas Gonçalves, e eu idealizamos aprovar o projeto de mês da mobilidade sustentável para abrigar o projeto Bike é Vida. Ele, junto com a Thalita Ferraz, me ajudaram no início do projeto. Então, está parabenizando o Douglas Gonçalves, ok? O Paulo Eduardo Costa, São Vicente, o programa está ótimo. O meu amigo Heraldo Santos também, o Douglas e o Márcio estão contribuindo muito para o programa. O Walter Alves, advogado, realmente é lamentável um policial trabalhar como carcereiro em cadeia de delegacia irregular em condições degradantes. As delegacias estão muito ruins, tanto para os policiais como para os presos. Sem a mínima condição de trabalho até para o advogado, né? O Walter Alves, que é advogado também, atua na área criminal. Portanto, não é só mudar a forma de reajuste de salário, Márcio, e sim a dignidade do trabalho. Um exemplo é a cadeia anexa da sede na delegacia de Praia Grande, que não tem água, não tem luz, um problema para o advogado, para os policiais e até mesmo para os presos, que tem que ter dignidade, é o advogado Walter Alves. Com relação, pelo que eu sei, a delegacia, a cadeia de Praia Grande, ela está interditada. Eu não sei se ela já foi liberada para funcionar. Ele falou a cadeia anexa da sede da delegacia de Praia Grande. Pelo que eu tenho conhecimento, é uma decisão judicial. Não sei se isso daí já solucionaram as pendências para ela estar funcionando, mas até então eu sabia que ela estava com uma decisão judicial lá e proibindo o funcionamento dela em razão de todas essas deficiências. É legal aí, você que é advogado, aí tomar esse... Eu vou ver, eu como sindicalista, também vou estar vendo isso daí, e se for o caso, a gente procura o judiciário para ver o que deve ser feito, né? Tem que trazer o Valtinho de novo aqui no programa, né? E também ele também tem um programa que é o Direito de Cidadania, um dos programas também que foi aqui exibido na TV Santa Cecília, nossa co-irmã, e agora está fazendo em São Paulo o programa. Manda um abraço pro Douglas, o João Matheus está mandando um abraço pro Douglas Gonçalves. João Matheus, um abraço para você. Chiquinho do Marapé, o programa está ótimo, Filete, parabéns. Uriel, qual a possibilidade, Márcio, de envolver a classe política, empresariado, os conselhos de segurança para colocar o sistema policial no devido lugar, em termos de salário, equipamentos e efetivo? É o Uriel, que é jornalista e advogado. Uriel Vilas Boas. Uriel, é de suma importância a participação de todos, até porque a polícia ela existe para atender as demandas da sociedade. Então, o empresariado, porque sem segurança, pode ter certeza que não tem comércio, não tem turismo, não tem nada. A gente tem como prova disso os atentados de 2006, onde São Paulo parou, a locomotiva do Brasil parou. Tá? Então, é isso daí, por isso que eu frequento os Consegues, peço o apoio da sociedade civil organizada, eu tenho um grande carinho e admiração pela imprensa, o Filete está aqui, o Douglas, no qual, sem eles noticiar isso, eu não teria voz. E aquilo que eu acabo pegando e falando, a população não teria esse conhecimento. Então, a participação de todos é fundamental. Bom, enquanto ele põe o negócio a foto da Ponte dos Barretos para o Douglas comentar. Eu só queria depois comentar. O Fábio está brincando. Você está defendendo o Corinthians, Filete? Não. O Corinthians é um grande time. É um dos maiores do mundo. Perde para o Santos em título, mas, é uma vez e meia campeão mundial. Quantos times são campeões mundiais? São poucos times. São São Paulo, Corinthians, o Santos, né? No Brasil, o São Paulo, o Corinthians, o Santos, né? Flamengo, o Grêmio. O Flamengo, o Grêmio também. O Grêmio? Não, o Internacional. O Grêmio não. O Internacional, que foi aquele gol lá no time que jogava o Ronaldinho Gaúcho, jogava no Barcelona e ganhou. O Internacional, quer dizer, são poucos times do Brasil que tem esse título de campeão mundial, Libertadores e tal, né? Agora, eu não estou defendendo, eu falei que quando o Corinthians contratou o técnico do Atlético Paranaense, ele veio, o presidente Petralha do Atlético reclamou da falta de ética do Corinthians. Eu só estou lembrando que o Atlético Paranaense também teve falta de ética quando tirou 2 jovens jogadores do Santos para levar lá.
Se tem foto da Ponte dos Barreiros aí para o nosso amigo comentar, o Douglas? Eu queria só aproveitar rapidamente a audiência do seu programa e explicar que recentemente, para ser preciso, no último dia 25 de outubro, eu entrevistei na Massa FM, num programa que eu faço às 6 da manhã, que é o microfone aberto, eu entrevistei a deputada Janaína Pascoal, que foi a deputada que teve mais de 2 milhões de votos aqui em todo o estado de São Paulo e é uma das representantes na Assembleia Legislativa. E eu pedi para ela, pela importância, né, da votação que ela teve na região, se ela poderia enviar uma emenda para a reforma da Ponte dos Barreiros. Ela falou que não conhecia o assunto, que iria tomar conhecimento e depois ela daria uma resposta. Resumindo, na semana seguinte, saiu no jornal A Tribuna, na coluna do Dia a Dia do Sandro Tadeu, que a deputada Janaína Pascoal enviou uma emenda à LOA, que é Lei Orçamentária Anual, de 40 milhões para a reforma da Ponte dos Barreiros. O que eu quero deixar bem claro e quero cobrar, com todo respeito à população, que o seu representante tem que ser cada vez mais provocado, porque a deputada Janaína Pascoal falou que a minha parte eu já fiz, ou seja, ela fez uma indicação, né, na emenda à LOA, Lei Orçamentária Anual. Qual o próximo trâmite? O presidente da Assembleia Legislativa, Cauê Macris, ele vai indicar um relator, esse relator vai fazer um levantamento dessas emendas, depois dessas emendas aprovadas, vai para a sanção do governador, o governador João Dória, o mesmo que deu 5% de aumento para os policiais civis militares e também os agentes penitenciários. Entendam que tudo isso é política, né? Eu espero que o governador João Dória se sensibilize com o problema da Ponte dos Barreiros pela importância da ligação da área insular com a área continental da primeira vila do Brasil, que é a cidade de São Vicente. E a população tem que cobrar, sim, dos seus representantes. Temos 4 deputados estaduais, mas muitos passaram por aqui, levaram seus votos e não retornaram. É a hora de você mandar um e-mail e cobrar, porque na hora que tem eleição, eles passam aqui, levam um caminhão de votos e depois a gente fica literalmente a ver navios. É assim que se faz política, respeitando com responsabilidade e tendo comprometimento com a região metropolitana da Baixada Santista, porque os problemas são metropolitanos, mas nem sempre a solução acaba sendo metropolitana, porque os nossos representantes não ficam por aqui, ficam na Assembleia Legislativa. Então cabe a você, telespectador e população. Bom, o Carlinhos da Padaria, meu amigo, muito bem, Filete, o Atlético, além desses 2 meninos, tirou um menino de 16 anos do Santos, falou tudo, o Carlinhos da Padoca, lá do Canal 5, com a Epitas Pessoa, nosso amigo. O Wesley Screco, o Aldo Santos Pinto, o vereador Banha, se candidatando a prefeito aí, pré-candidato, o Nelson Rodrigues com a dona Dilma Rodrigues, o PM Júlio César, o Alemão do Santos Futebol Clube, a Amanda, que está vendo o programa com o Márcio Cabeça, prefeito de Mongaguá, tal, e a Cristiane falando que a bagunça, o Douglas, é no bairro da Vila Nova, que ela não tinha mandado o adendo, não é? Também. Na Vila Nova tem bagunça e pancadão de Vila funk. Nova é o bairro do Mercado. Isso. O Rick Santos vem no programa, o Miguelzinho da Frota Vento, gente fina, na Frota Vento, cheio de carro lá, carros antigos, todos em uma oficina de excelência. E a Maria da USA Internacional também mandando um abraço para todos, né? E o Fábio tirando o sarro que eu estou defendendo o Corinthians, já expliquei que eu não estou defendendo ninguém, só tem que falar a verdade. Você tem uma consideração final para fazer aí, Márcio? Tenho sim. Hoje, às 8 horas, em primeira convocação e às 8h30, Assembleia Geral Extraordinária para decidir quais são os passos que a categoria vai tomar com relação a essa pacote de bondades do nosso governador. Eu quero dizer que, né, dependendo da decisão, poderemos até entrar em greve. Se a categoria decidir até greve, a Baixada Santista pode iniciar. Quero falar também o seguinte, foi nomeado o servidor público como o causador de todos os problemas do Estado. Ontem foi aprovada a redução da obrigação de pequeno valor, de 30 mil para 11 mil. Isso daí mais um presente aí do nosso governador. Então, quer dizer, as demandas, aquilo que já teve que ser pleiteado na justiça, aquilo que até 30 mil, aquela pessoa com sofrimento receberia num procedimento diferenciado, vai ter que cair no precatório, sei lá se os tataranetos dele irão receber. A reforma administrativa vem aí, nós, servidores, mais uma vez vamos ser castigados, e eu queria aqui dar um presente para você,
é do pessoal, os remanescentes do concurso 2017. Só na Baixada Santista a falta é grande. Quer dizer que eu com uma camisa dessa na rua, um Rottweiler e um pitbull na mão, eu estou protegido, né? Não, esses daqui são policiais que passaram no concurso e até agora não foram chamados. São 2.700. E o governador toda hora fala o seguinte: não, tem 2.700 aprovados, mas é nenhum aí na academia de polícia. Então aqui é um presente que eu faço para você aqui, em nome dos remanescentes aí. Tá certo. Bom, vamos esperar que o governador Dória olhe para a região com mais carinho. Ele que é uma pessoa inteligente, né? É santista, eu recepcionei ele várias vezes aqui no Santos, quando era diretor social, um cara inteligente, fazia um excelente programa de televisão, tem tudo para vir aqui, né? Pegar aquela revista Veja, que saiu um monte de coisa de Santos, e arrumar tudo. Essa balsa que é uma vergonha, a ponte que não existe, né? Melhorar o nosso entorno, como falou o Douglas, que saiu no Jornal Tribuna, está tentando, mesmo sem ser vereador, mas é um ente político, é um comunicador, está tentando arrumar verba para pontes dos Barreiros, enfim, acho que isso é bacana e a gente tem que tentar aproximar com o governador, e ele tem que entender que ele governa para todos, até porque em Santos ele teve 50% dos votos, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas 50% dos votos do Márcio França, que é um candidato da região, que todo mundo conhece e tal. Então, ele foi bem votado na região, né? E acho que essas coisas têm que ficar para trás. O Dória tem que, como uma pessoa inteligente que é, tem que tentar melhorar essa questão, né? Obrigado pela participação, meu amigo Eduardo Filetti. Eu não conheço, mas você falou aí da Amanda, que é assessora do prefeito Márcio Cabeça. Amanda é a mesma Amanda que trabalhou aqui, que você conheceu, só que hoje ele está fazendo um trabalho para a Prefeitura de Mongaguá. Então tá. E entrou o Bruno aqui, o titular agora é o Bruno. Não, queria aproveitar, Amanda, comunique ao prefeito de Mongaguá, o Márcio Cabeça, que ele deu uma atenção, por exemplo, no CRAS do bairro Agenor de Campos, que há mais de uma semana o pessoal está sem água, tanto para os funcionários como para quem precisa de atendimento. E o CRAS é uma unidade de assistência social fundamental no município de Mongaguá. Só dá um toque para o prefeito, que muitas vezes a gente não consegue um contato com a Secretaria de Mongaguá, uma cidade importante no litoral sul, que precisa atender a população e também os amigos da imprensa. E olha, Filetti, muito obrigado pelo convite, né, a participar da Ação e Reação. Um abraço ao amigo Augusto Capô de Casa, a toda a equipe da TV Com. E Márcio Pino, boa sorte e parabéns pela luta. Você é um dos líderes sindicais que não fica no ar-condicionado. Você vai literalmente à luta, e as imagens que nós vimos hoje acabou comprovando a sua atuação. Um abraço. O Augusto, que está colocando a Santa Casa Azul, né, para falar do Novembro Azul, que é a saúde do homem. Você que está aqui, Facebook, TV Com, programa de segunda-feira com Clemente Cassione. O Clemente deu uma aula sobre essa questão do sistema genital masculino, feminino, as doenças do homem, e também falou um pouquinho das doenças das mulheres, né? Realmente muito bacana, os novos ultrassons para a próstata, enfim. E o Cassione também pôde colaborar. Tem aqui a Luciana Faria, o Rick Santos, advogados, o Rodrigo Julião também vem do programa, muita gente aqui, o João Domingos Neto, desculpe as pessoas que eu não vou enumerar, a Maria Piedade, que deu um toque aqui pra gente melhorar o programa, numa questãozinha aqui que eu já vou, tá o Haroldo da Tamandaré, a Flaviane, a Dalgisa, psicóloga, o Chiquinho do Marapé, o Diz Torres, engenheiro Diz Torres, vem do programa lá do Guarujá, pela internet, né? A Kátia e a Aline, todas parabenizando o programa e falaram que gostaram muito da atuação de vocês dois. Obrigado, agradeço. Todos agradeço a oportunidade. O Douglas, que sempre está aí, atuante nessa área também das demandas policiais. E sempre que precisar, estou à disposição aí. E desde já agradeço, e um abraço ao amigo Augusto também, que sempre está nos apoiando e ajudando aí ao nosso sindicato. A gente faz um outro programa no mês que vem com um aumento melhor para vocês, uma repensada do governador, né? Bom, queria agradecer você, telespectador da TV Com, que nos acompanhou nessa quarta-feira, reprise às 23 horas, a 1h da manhã, né? Fiquem com Deus e com a nossa extensa programação. Muito obrigado.